Vejamos o Evangelho de Marcos, capítulo 16. No capítulo 16, versículo 15, está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus nos disse para ir por todo o mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura. O que acontecerá com aqueles que creem no Evangelho e são batizados? Jesus disse que eles serão salvos. Essa maravilhosa notícia não deve ser pregada a toda criatura? O Evangelho deve ser pregado não apenas na Coreia e aos nossos vizinhos, mas também a todos no mundo inteiro. Portanto, o Evangelho do Reino não é a notícia que salva toda criatura? As notícias deste mundo entregam a morte. Porém, o Evangelho do Reino dá vida a todas as pessoas. A notícia que salva todas as pessoas são as boas novas, ou seja, o Evangelho. Então, do ponto de vista bíblico, o que é o Evangelho? Embora isso seja algo que sabemos muito bem, vamos rever isso mais uma vez hoje. Vamos para a Epístola aos Colossenses, capítulo 1. No versículo 23, está escrito: Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, o que ele se tornou? Me tornei ministro. Se olharmos para o versículo em pares, podemos entender claramente o que é o Evangelho. Vamos para a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3. No capítulo 3, versículo 6, está escrito: O qual nos habilitou para sermos, o quê? Ministros de uma nova aliança. Sobre esse versículo, quem escreveu a segunda Epístola aos Coríntios? Foi o apóstolo Paulo que escreveu a Epístola aos Colossenses e a segunda Epístola aos Coríntios. Na Epístola aos Colossenses capítulo 1, Paulo se referiu a si mesmo como ministro do Evangelho, e na segunda Epístola aos Coríntios, Paulo se referiu a si mesmo como ministro da nova aliança. Paulo não mentiu. Isso significa que não há diferença entre a nova aliança e o Evangelho, certo? Já que eles têm o mesmo significado, Paulo se referiu a si mesmo como ministro da nova aliança e ministro do Evangelho. Então, o Evangelho se refere à nova aliança, e a nova aliança se refere ao Evangelho. Então, por que a nova aliança é o Evangelho? Que tipo de notícia está contida na nova aliança? São as boas novas. Que tipo de notícias são as boas novas? As notícias que salvam as pessoas não são as boas novas? Então, qual verdade na nova aliança é a notícia da salvação, ou seja, as boas novas, e o Evangelho? Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 6, e confirmemos que a nova aliança é realmente o Evangelho. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Em outras palavras, isso não significa que não podemos viver? Vamos continuar. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem. O que eles têm? A vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. O que a carne e o sangue de Jesus representam nas palavras da verdade escritas no Evangelho de Lucas capítulo 22? No Evangelho de Lucas capítulo 22, podemos ver que o pão da Páscoa representa a carne de Jesus, e o vinho da Páscoa representa o sangue de Jesus. Então, o que está contido na Páscoa? A vida eterna. A Páscoa é a nova aliança. O que é a nova aliança? É o Evangelho. Este mundo traz as notícias da morte como novas notícias todos os dias. É por isso que precisamos pregar as boas novas ao mundo inteiro. Essa obra deve ser realizada rapidamente. Porque Deus dará à humanidade a vida eterna, não uma vida temporária. Se formos viver para sempre em um lugar de dor e tormento, isso será uma maldição. Vocês não concordam? Onde Ele nos fará viver para sempre? Sim, será no céu. Nós viveremos no eterno reino dos céus, onde a alegria e a felicidade transbordam, e onde podemos ter tudo o que esperamos.
Deus prometeu que Ele nos deixaria viver nesse lugar para sempre. Portanto, o que é a nova aliança? É o Evangelho e as boas novas. Através de todos esses ensinamentos da verdade, podemos compreender que recebemos as maiores notícias. Devemos guardar essas boas novas apenas para nós? Quanto mais pregarmos as boas novas, melhor será. O Pai Ansanron e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, que são o Espírito e a Noiva, vieram a esta terra para pregar a abençoada mensagem da nova aliança, que nos permite entrar no eterno reino dos céus.